A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 5, Batismo de Fogo, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Dançam os enforcados nos cadafalsos. Encolhem-se ritmicamente em tremores. Cantam sua canção com melancolia e pendores. Os brincalhões entregam-se à diversão estupendamente. Todos os mortos relembram a hora em que o banco foi sacado, os pés voaram e seus olhos esgazearam. O ferrolho bateu, a porta rangeu. Os brincalhões interromperam a canção. Os guardas que entravam ao amanhecer eram o sinal de apenas uma coisa. Num instante, o coro ia ser desprovido de algumas vozes. A pergunta era: de quem? Os guardas entraram em grupo. Carregavam cordas que serviam para atar as mãos dos condenados levados para a forca. Um deles puxou o ar pelo nariz, enfiou o cacetete debaixo da axila, desenrolou um pergaminho, pigarreou. Ekel Trogelton. Trailetan, corrigiu o elfo do comando de Iovert sem ênfase. Mais uma vez olhou para a inscrição arranhada e levantou-se com dificuldade. Cosmo Baldenberg. O metadilho engoliu em seco. Nazarian sabia que o haviam prendido sob a acusação de atos de sabotagem executados por ordem do serviço secreto nilfgaardiano. No entanto, Baldenweg não reconhecia sua culpa e declarava com insistência que roubara por iniciativa própria os 2 cavalos da cavalaria para ter lucro e que Nilfgaard não tinha nada a ver com isso. Contudo, obviamente, não acreditaram nele. Nazarian! Nazarian levantou-se às pressas, estendeu as mãos aos guardas para que fossem atadas. Quando os 3 foram retirados da cela, os brincalhões restantes retomaram a canção. Dançam os enforcados nos cadafalsos. Encolhem-se alegremente em tremores. O vento leva sua canção num refrão entoado nos arredores. A alvorada fervia em tons de encarnado e púrpura que prometiam um dia formoso e ensolarado. Nazarian reparou que o hino dos brincalhões induzia um erro. Os enforcados não podiam executar uma dança animada dos condenados, pois a pena não era executada numa forca com uma viga transversal, mas num poste comum encravado no solo, e em vez de um banco sob os pés, usava-se um toco de bétula baixinho, muito prático, com marcas de uso frequente. No entanto, o autor anônimo da canção enforcado havia 1 ano não podia saber disso quando a compunha. Assim como todos os condenados, ele conheceu os detalhes pouco antes da morte. As execuções em Drakenborg nunca eram públicas. Tratava-se de um castigo justo, não de uma vingança sádica. Essas palavras eram também atribuídas a Dijkstra. O elfo do comando de Iorvet livrou-se das garras dos guardas e subiu no toco sem demora, permitindo que lhe colocassem o laço da forca.
Viva! O toco foi sacado de debaixo de seus pés. Para o metadilho, foram necessários 2 tocos, colocados um por cima do outro. O suposto sabotador não emitiu gritos patéticos. Sacudiu as pernas curtas energicamente e ficou suspenso no poste. Sua cabeça caiu frouxa em seu ombro. Os guardas seguraram Nazarian, que de repente tomou uma decisão. "Vou falar", declarou com voz rouca. "Vou falar. Tenho informações importantes para Dijkstra." "É um pouco tarde", disse receoso Vasconha, vice-comandante de assuntos políticos de Drakenborg, que assistia à execução. "A forca desperta a imaginação em cada 2 condenados." "Não estou inventando." Nazarian se sacudiu todo, agarrado pelos algozes. "Tenho informações!" Depois de quase 1 hora, Nazarian estava sentado numa cela solitária e se deleitava com a beleza da vida. O mensageiro estava pronto, em pé junto do cavalo, e coçava a virilha com ânimo, enquanto Vasconha lia e verificava o relatório destinado a Dijkstra. "Informo humildemente a Vossa Graça que o criminoso chamado Nazarian, condenado pelo assalto a um funcionário real, confessou o que segue. Cumprindo a ordem de um certo Riens, em um dia da lua nova do mês de julho deste ano, com 2 cúmplices seus, o meio-elfo Shirru e Jagla, participou do assassinato dos magistrados Codringer e Fen na cidade de Dorian. Lá, Jagla foi morto, enquanto o meio-elfo Shirru matou os 2 magistrados e incendiou sua casa. O criminoso Nazarian culpa o tal Shirru por tudo o que aconteceu, contesta e nega ter cometido o assassinato sozinho, provavelmente por medo de ser enforcado. Quanto às informações que possam despertar o interesse de Vossa Graça, antes do assassinato dos magistrados, os criminosos Nazarian, Shirru e Jagla perseguiam o bruxo chamado Geralt de Rivia, que se encontrava em segredo com o magistrado Codringer. O criminoso Nazarian desconhece o motivo desses encontros, pois nem Riens, mencionado anteriormente, nem o meio-elfo Shirru revelaram o segredo. Contudo, depois de apresentar o relatório a respeito dessa conspiração a Riens, este em seguida ordenou assassinar os magistrados. O criminoso Nazarian confessou também que seu cúmplice Shirru roubou os documentos da casa dos magistrados, que logo os entregou a Riens em Carreiras, na taberna Raposa Astuta. Nazarian não tem conhecimento dos assuntos abordados por Riens e Shirru, mas no dia seguinte o trio de bandidos foi até Bruges e no 4º dia depois da lua nova sequestrou uma moça que vivia numa casa de tijolos vermelhos, com um par de tesouras de latão fixado à porta de entrada. Riens deixou a moça aturdida com uma bebida mágica e foi então que os criminosos Shirru e Nazarian levaram-na num tilbury às pressas para Verden, para a fortaleza de Nastrog. E agora segue uma informação que eu sugiro ser seriamente considerada. Os criminosos entregaram a moça sequestrada ao comandante nilfgaardiano da fortaleza, assegurando-lhe de que o nome da jovem era Cirila de Sintra. O comandante, de acordo com a confissão do criminoso Nazarian, ficou particularmente entusiasmado com tal notícia. Envio estas informações altamente sigilosas à Vossa Graça por meio de um mensageiro. Enviarei também o protocolo detalhado do inquérito logo que o escrivão passá-lo a limpo. Peço humildemente a Vossa Graça instruções acerca do procedimento consequente com o criminoso Nazarian. Se efetuar o açoitamento, para que se lembre de mais detalhes, ou o enforcamento, de acordo com as ordens anteriores.
Despeço-me respeitosamente, etc, etc. Vasconhe assinou o relatório veementemente, selou e chamou o mensageiro. Dijkstra conheceu o conteúdo do relatório na noite do mesmo dia. Philippa Earnhardt conheceu ao meio-dia do dia seguinte. Quando o cavalo que carregava Geralt Jasquier surgiu do bosque ribeirinho de Amieiros, Milva e Carril estavam muito nervosas. Antes, haviam ouvido os ruídos da batalha, pois a água do Ina propagava os sons a grande distância. Enquanto ajudava a tirar o poeta da cela, a arqueira viu como o bruxo ficou tenso ao notar a presença do Nilfgaardiano. Não teve tempo para dizer nada, tampouco Geralt, pois Jasquier gemia desesperadamente e estava fraco. Pousaram-no na areia e colocaram uma capa enrolada debaixo de sua cabeça. Milva já se preparava para trocar a atadura provisória ensopada de sangue, quando sentiu uma mão em seu ombro e um cheiro conhecido de absinto, anis e outras ervas. Regis, como era de seu costume, apareceu do nada, de repente, sem ninguém saber como. "Permita-me", disse, sacando de sua bolsa funda utensílios e instrumentos médicos. "Eu vou tratar disso." Jasquier gemeu de dor quando o barbeiro cirurgião retirou a atadura. "Calma", falou Regis, lavando a ferida. "Não é nada. É só um pouco de sangue. Apenas um pouco de sangue. Seu sangue tem cheiro bom, poeta." E foi então que o bruxo comportou-se de uma forma que Milva não esperava. Aproximou-se do cavalo e desembainhou a comprida espada nilfgaardiana que estava presa sob a aba da cela. "Afaste-se dele!" rosnou, aproximando-se do barbeiro cirurgião. "Esse sangue tem cheiro bom", Regis repetiu, não prestando a mínima atenção ao bruxo. "Não sinto o odor de nenhuma infecção, que numa ferida poderia provocar consequências trágicas. A artéria e as veias estão inteiras. Agora vai arder um pouco." Jasquier gemeu, inspirou o ar bruscamente. A espada tremeu nas mãos do bruxo, reluziu à luz refletida pelo rio. "Vou dar alguns pontos", avisou Regis, ainda ignorando o bruxo e sua espada. "Seja valente, Jasquier." E Jasquier foi valente. "Já estou terminando." Regis começou a pôr a bandagem. "Falando trivialmente, vai cicatrizar no dia de São Nunca. Jasquier é uma ferida perfeita para um poeta. Você vai andar como um herói de guerra ostentando uma faixa na testa, enquanto o coração das moças que olharão para você derreterá feito cera. Sim, é uma ferida verdadeiramente poética. Não é a mesma coisa que um tiro na barriga, com o fígado danificado, rins e intestinos despedaçados, os fluidos e as fezes espalhados para fora, infecção do peritônio. Pronto, Geralt, já estou à sua disposição." Levantou-se e o bruxo então pôs a espada em sua garganta num movimento tão ágil que passou despercebido. "Afaste-se!" rosnou para Milva. Regis nem tremeu, embora o gume da espada permanecesse apoiado em seu pescoço. A arqueira prendeu a respiração quando viu os olhos do barbeiro cirurgião acenderem-se na escuridão, brilhando com uma estranha luz felina. "Vá lá, força", disse Regis com calma. "Enfie a espada." "Geralt,
Jasquier, deitado no chão, soltou um gemido, parecendo ter recuperado totalmente a consciência. Você enlouqueceu? Ele nos salvou da forca, tratou de minha cabeça, salvou a garota no acampamento e nos socorreu também, lembrou Milva baixinho. Calem-se! Vocês não sabem quem ele é. O barbeiro cirurgião não se mexeu e, de repente, Milva viu aquilo que já deveria ter percebido havia muito tempo. Regis não tinha sombra. Exatamente, falou devagar. Vocês não sabem quem eu sou. E está na hora de saberem. Meu nome é Emiel Regis Rohalek Terzieff Godefroy. Vivo neste mundo há 428 anos. Sou descendente dos náufragos, das infelizes criaturas presas entre vocês depois do cataclismo que chamam de conjunção das esferas. Sou considerado, falando delicadamente, um monstro. Aliás, um monstro sanguinário. E agora caí nas mãos de um bruxo cuja profissão é eliminar criaturas como eu. É tudo. E chega! Geralt abaixou a espada. Já é demais. Suma daqui, Emiel Regis não sei de quê. Saia daqui. É incrível, debochou Regis. Vai me deixar ir? Eu que sou uma ameaça para os humanos? Um bruxo deveria usar todas as ocasiões possíveis para eliminar ameaças como esta. Caia fora! Afaste-se já! Para que terras longínquas devo me afastar? Perguntou Regis devagar. Enfim, você é um bruxo, sabe de minha existência. Quando achar a solução para seu problema, quando resolver aquilo que precisa resolver, certamente voltará para estes lados. Você sabe onde eu moro, por onde ando, o que faço. Vai me seguir? Não excluo essa possibilidade, se houver uma recompensa. Sou um bruxo. Desejo-lhe boa sorte. Regis fechou a bolsa e desenrolou a capa. Passe bem. Só mais uma coisa. Qual deveria ser o valor da recompensa por minha cabeça para você querer se importar? Que valor você me conferiria? Muito alto. Isso massageia meu ego. Dê-me um valor concreto. Vá para a puta que o pariu, Regis. Já, mas antes faça uma estimativa de quanto eu valho, por favor. Por um vampiro comum, eu cobrava o valor equivalente ao de um bom corcel. Contudo, você não é um vampiro comum. Quanto? Duvido. A voz do bruxo estava fria como gelo. Duvido que alguém possa pagar o preço. Entendo. E agradeço. O vampiro sorriu, dessa vez mostrando os dentes. Vendo-o assim, Milva e Cahir deram um passo para trás, e Jasquier abafou um grito de pavor. Passem bem. Boa sorte. Passe bem, Regis. Igualmente. Emiel Regis Rohalek Terzieff Godefroy sacudiu a capa, envolveu-se nela com ímpeto e desapareceu. Simplesmente sumiu. Agora, Geralt virou-se segurando ainda a espada desembainhada na mão. Chegou sua hora, Nilfgaardiano. Não! Interrompeu Milva enraivecida. Já estou cheia disso! Ai, celas, vamos embora daqui! O rio propaga os gritos. Daqui a pouco alguém vai nos pegar.
Eu me recuso a seguir em companhia do Nilfgaardiano. Então vá sozinho, gritou Milva seriamente zangada. Para o outro lado. Estou cheia de seus humores, bruxo. Você expulsou Regis, embora ele tenha salvado sua vida, mas o problema é seu. No entanto, Cahir me salvou, então é meu companheiro. Se ele for seu inimigo, volte para a armeria. O caminho está livre. Lá seus amigos esperam por você com a forca pronta. Não grite. Então não fique parado feito um morto. Ajude-me a colocar Jasquier na cela do capão. Você salvou nossos cavalos? Salvou Plotka também? Foi ele quem a salvou. Milva apontou para Cahir com a cabeça. Andem, vamos embora. Atravessaram o Ina. Seguiram pela margem direita, ao longo do curso do rio, passando por baixios planos, amieiros ribeirinhos, meandros abandonados e pântanos tomados pelo coachar de sapos e pelo grasnar de patos e marrecos. O dia amanhecia com um sol rubro, cujo brilho ofuscante se refletia na superfície dos lagos cobertos de nenúfares. Viraram em direção ao local onde um dos inúmeros defluentes do Ina desaguava no Jaruga. Avançaram então por florestas sombrias, nas quais as árvores emergiam diretamente dos pântanos cobertos de lenas. Milva ia na frente, ao lado do bruxo, o tempo todo relatando em voz baixa a história de Cahir. Geralt, calado como se fosse mudo, não se virou nem encarou o Nilfgaardiano, que andava atrás e ajudava o poeta. Jasquier gemia um pouco, xingava e reclamava de dor de cabeça, mas mantinha-se firme e não freava a marcha. O fato de ter recuperado Pégaso e seu alaúde amarrado à sela fez com que seu humor melhorasse. Por volta do meio-dia entraram na vegetação ribeirinha banhada pelo sol, atrás da qual se estendia uma vasta planície aluvial do Grande Jaruga. Passaram por meandros abandonados, atravessaram a pé baixios e escolhos, e depararam com uma ilha, um lugar seco situado entre pântanos e restingas, rodeados de inúmeros defluentes do rio. Na ilha havia um matagal denso, cresciam amieiros em grande quantidade e algumas árvores nuas, secas e brancas, cobertas inteiramente de fezes de corvos marinhos. Milva foi a primeira a avistar uma canoa entre os amieiros, que provavelmente fora arrastada até lá pela correnteza do rio. Foi também a primeira a avistar um campo aberto no matagal, um lugar perfeito para a pastagem. Pararam e foi então que o bruxo decidiu que estava na hora de ter uma conversa com o Nilfgaardiano. A sós. Eu o poupei em Thanedd, pois fiquei com pena de você, moleque. Foi o maior erro que já cometi em toda a minha vida. Hoje de manhã deixei escapar um vampiro superior que sem dúvida tirou muitas vidas humanas. Deveria tê-lo matado, mas não o fiz porque uma única coisa ocupa minha mente: pegar aqueles que machucaram Ciri. Jurei a mim mesmo que aqueles que a machucaram pagarão com o próprio sangue. Cahir permanecia calado. Suas revelações, relatadas por Milva, não mudam nada. Apenas levam a uma conclusão: que em Thanedd você não conseguiu sequestrar Ciri, ainda que tenha se esforçado muito. Por isso, agora me segue, para que eu o guie até ela, para que você possa pôr as mãos nela de novo, pois só então é que seu imperador lhe poupará a vida, não mandará a forca. Cahir ainda permanecia calado.
Gerald sentia-se mal, muito mal. Ela gritava à noite por sua causa. Rosnou. Em seus olhos de criança, você cresceu à dimensão de um pesadelo. Você era e continua sendo apenas um instrumento, um mero servo de seu imperador. Não sei o que você fez a ela para virar um pesadelo. E o pior é que não entendo por que, apesar de tudo, não consigo matá-lo. Não sei o que me detém. Talvez o fato, disse Cahir em voz baixa, de que contra todas as premissas e aparências, temos algo em comum, você e eu. Eu que seria? Como você, quero salvar Ciri. Como você, não me importa se alguém estranha ou fica espantado com isso. Como você, não tenho a menor intenção de explicar o que me motiva. E é só? Não. Diga então, sou todo ouvidos. Ciri, começou a falar o Nilfgaardiano pausadamente. Vai cavalgando por um vilarejo empoeirado acompanhada de 6 outros jovens. Entre eles há uma moça de cabelos curtos. Ciri dança em um celeiro e está feliz. Milva lhe contou meus sonhos. Não me contou nada. Não acredita em mim? Não. Cahir abaixou a cabeça, foi cavando um buraco com o salto do sapato na areia. Esqueci. Disse que você não pode nem acreditar nem confiar em mim. Entendo isso. Só que você, como eu, teve outro sonho. Um sonho que não contou a ninguém, pois duvido que queira revelá-lo. Pode-se dizer que o Servadio era simplesmente sortudo. Chegou a Loredo sem a pretensão de espionar alguém em particular. No entanto, não era por acaso que o vilarejo era conhecido como Toca dos Bandidos. Loredo estava situado na trilha dos bandidos, bandoleiros e ladrões de todas as localidades ao redor do Velda Superior passavam por ali. Encontravam-se para vender ou trocar o butim, abastecer-se, descansar ou divertir-se em companhia de outros bandidos. O vilarejo já fora queimado algumas vezes, mas os poucos moradores e os numerosos recém-chegados continuavam a reconstruí-lo. Viviam à custa dos bandidos relativamente bem. E os espiões e denunciadores como Servadio sempre tinham chance de conseguir lá alguma informação que para o administrador de Loredo valia alguns florins. Agora Servadio podia contar com uma quantia maior, pois os ratos entravam no vilarejo. Quem os liderava era Giselier. Faísca e Caliph cavalgavam nos flancos. Atrás deles estavam Mistel e a nova garota do bando, de cabelos cinzentos, chamada de Falca. Ace e Reef fechavam o séquito, conduzindo uns cavalos de reserva, certamente roubados e trazidos para ser vendidos. Estavam cansados e cobertos de poeira, mas mantinham-se firmes na cela e cumprimentavam de volta os camaradas e conhecidos presentes em Loredo. Quando desmontaram, foram recebidos com cerveja e logo em seguida procederam a negociações ruidosas com os comerciantes e revendedores de coisas roubadas. Todos, salvo Mistel e aquela garota nova de cabelos cinzentos que carregava a espada nas costas. As duas foram em direção às barracas que, como de costume, enchiam a praça. Loredo tinha seus dias de feira, nos quais a oferta de mercadorias era excepcionalmente rica e diversificada, por causa da presença dos bandidos. Hoje era um dia desses. Servadio seguiu as garotas cautelosamente. Para ganhar dinheiro tinha de denunciar e para denunciar tinha de ouvir.
As duas examinavam lenços multicoloridos, miçangas, blusas bordadas, mantas e testeiras ornamentadas para os cavalos. Remexiam as mercadorias, mas não compravam. Mistle segurava o braço da garota de cabelos cinzentos quase o tempo todo. O espião aproximou-se prudentemente. Fingiu que olhava para correias e cintos na barraca do celeiro. As garotas conversavam em voz baixa e ele não conseguia entender. Tinha medo de ficar mais perto, pois poderiam notar e suspeitar de alguma coisa. Numa das barracas vendia-se algodão doce. As duas foram até lá. Mistle comprou 2 pauzinhos envolvidos no doce nível e entregou um à garota de cabelos cinzentos, que delicadamente mordiscou um fiapinho. Pequenos flocos brancos colaram em sua boca. Mistle limpou-a com um gesto cuidadoso e terno. A garota regalou os olhos cor de esmeralda, lambeu os lábios devagarinho e deu um sorriso, inclinando a cabeça num gesto de brincadeira. Servadio arrepiou-se e sentiu uma gota de suor frio descer da nuca por entre as escápulas. Lembrou-se dos boatos que corriam a respeito das 2 bandidas. Decidiu recuar às escondidas, pois estava claro que não conseguiria ouvir nem espiar nada. As garotas falavam coisas sem importância, enquanto perto dali, no lugar onde se reuniam os líderes dos bandos de salteadores, Giselier, Caliph e os restantes brigavam aos berros, barganhavam, gritavam e toda hora colocavam as canecas debaixo da torneira do barril. Lá, Servadio tinha chances de recolher informações. Um dos ratos poderia mencionar algo ou mesmo aludir aos próximos planos do bando, seu percurso ou seu destino. Se conseguisse ouvir uma informação importante e repassá-la a tempo aos soldados do administrador do vilarejo ou aos agentes de Nilfgaard que se interessavam vivamente pelos ratos, então a recompensa estaria praticamente garantida. E se o administrador, com base em suas informações, conseguisse montar uma emboscada bem-sucedida, Servadio poderia contar com uma quantia bem grande. Compraria um casaco de pele de carneiro para minha mulher, pensou entusiasmado, e para as crianças finalmente compraria sapatos e alguns brinquedos, e para mim... As garotas passeavam por entre as barracas, lambendo e mordiscando fiapos do algodão doce. De repente, Servadio reparou que alguns sujeitos as observavam e apontavam os dedos para elas. Conhecia-os, eram larápios e ladrões de cavalos da quadrilha de Pinto, conhecido como Arranca-Borla. Os bandidos trocaram alguns comentários provocadores em voz alta e caíram numa gargalhada. Mistle estreitou os olhos e segurou o braço da garota de cabelos cinzentos. "Rolinhas!" bufou um dos ladrões do bando de Arranca-Borla, alto e desengonçado, com um bigode que parecia um maço de estopa. "Olhem só, daqui a pouco uma vai dar um beijinho na outra." Servadio viu a garota de cabelos cinzentos tremer, viu Mistle encravar os dedos no ombro dela. Os outros ladrões também gargalharam. Mistle virou-se devagar. Alguns deles imediatamente pararam de rir, mas o de bigode de estopa ou estava demasiado embriagado ou completamente desprovido de juízo. "Talvez uma de vocês esteja precisando de um homem", aproximou-se fazendo repugnantes gestos obscenos. "Acreditem, é só dar uma fodidinha em moças como vocês e as perversões passam de vez." "Ei! Estou falando com você!" Não teve tempo de tocar nela. A garota de cabelos cinzentos empinou-se como uma víbora em ataque. A espada brilhou e o golpeou antes que o algodão doce caísse no chão. O bigodudo cambaleou, grogulejou feito um peru, o sangue jorrou do pescoço cortado.
A garota empinou-se novamente, acercou-se dele em 2 passos leves, cortou-o mais uma vez. Uma onda de sangue foi expelida para o ar e atingiu as barracas. O homem desabou no chão. A areia em sua volta avermelhou-se num instante. Alguém gritou. Outro ladrão abaixou-se e tirou uma faca do cano da bota, mas caiu na mesma hora, golpeado por Giselier com a haste de uma lança. "Basta um cadáver!" gritou o líder dos ratos. "A culpa é dele mesmo, não sabia com quem estava se metendo. Dê um passo para trás, Falca!" Foi só então que a garota de cabelos cinzentos abaixou a espada. Giselier levantou um saquinho cheio de moedas e sacudiu. "Segundo as leis de nossa irmandade, pagarei pelo morto. Honestamente, de acordo com o peso, 1 thaler por libra desse cadáver asqueroso. E com isso encerramos a briga. Está certo, camaradas? Ei, Pinto, o que você me diz?" Faísca, Caleb, Reef e As posicionaram-se atrás do chefe. Os rostos estavam imóveis, feito pedras, as mãos postas nos cabos das espadas. "Está certo", pronunciou-se a Arranca-Borla do meio do grupo de bandidos. Era um homem de estatura baixa e pernas tortas, usando uma túnica de couro. "Você é justo de Giselier. A briga está encerrada." Servadio engoliu em seco, tentando passar despercebido pela multidão que cercava o local do tumulto. De súbito, sentiu que não tinha a mínima vontade de ficar próximo dos ratos e da garota de cabelos cinzentos, chamada Falca. De repente, chegou à conclusão de que o prêmio oferecido pelo administrador não era tão alto quanto pensara que fosse. Falca embanhou a espada calmamente e olhou ao redor. Servadio pasmou quando viu seu rosto fino mudar e contrair-se. "Meu algodão doce", gemeu ela, olhando para a guloseima jogada na areia suja. "Meu algodão doce caiu." Mistou abraçou-a. "Vou comprar outro para você." O bruxo estava sentado na areia entre os amieiros, sombrio, mal-humorado e pensativo. Olhava para os corvos marinhos sentados na árvore suja de fezes. Carrir havia desaparecido no mato depois da conversa e ainda não voltara. Milva e Jasquier procuravam algo para comer. Na canoa, arrastada pela correnteza, haviam encontrado, debaixo dos bancos, um caldeirão de cobre e um cesto de vime. Colocaram o cesto num canal à beira do rio e entraram na água até os joelhos, batendo paus nas algas para guiar os peixes até a armadilha. O poeta já se sentia bem e andava orgulhosamente exibindo a cabeça atada. Geralt estava irritado e perdido em pensamentos. Milva e Jasquier tiraram o cesto da água e começaram a xingar, pois, em vez dos esperados bagres e carpas, dentro dele havia um monte de peixinhos prateados debatendo-se. O bruxo levantou-se. "Venham cá os 2. Deixem esse cesto e venham cá. Tenho algo para lhes dizer." Quando se aproximaram, molhados e fedendo a peixe, Geralt foi direto ao ponto. "Vocês vão voltar para casa. Vão para o norte, em direção a Marracan. Vou continuar sozinho." "O quê?" "Jasquier, nossos caminhos se separam. Chega de brincadeira. Você vai voltar para casa e escrever poemas. Milva vai atravessar as florestas com você. Qual é o problema?" "Nenhum." Milva jogou os cabelos para trás bruscamente. "Nada." "Fale, bruxo. Estou curiosa para ouvir o que você vai nos dizer." "Não tenho mais nada para dizer. Vou para o sul, para outra margem do Jaruga, pelo território nilfgaardiano.
É um caminho longo e perigoso. E não posso demorar mais. Por isso, vou sozinho. Depois de se livrar de uma bagagem incômoda, Jasquier mexeu a cabeça. De uma grilheta que retarda a marcha e causa problemas. Em outras palavras, de mim. E de mim, acrescentou Milva olhando para o lado. Escutem, falou Geralt já com mais calma. Esse é um assunto meu, não tem nada a ver com vocês. Não quero que se arrisquem por algo que só interessa a mim. Algo que só interessa a você, repetiu Jasquier lentamente. Ninguém lhe é necessário. A companhia apenas o incomoda e retarda a marcha. Você não espera a ajuda de ninguém, nem tem a mínima intenção de se preocupar com alguém. Além disso, ama a solidão. Esqueci de mencionar alguma coisa? Sim, respondeu Geralt enraivecido. Você se esqueceu de trocar sua cabeça oca por uma que contém um cérebro. Se aquela flecha desviasse apenas 1 polegada para a direita, idiota, agora os corvos estariam bicando seus olhos. Você é poeta, tem imaginação. Procure imaginar uma cena dessas. Repito, vocês voltam para o norte. Eu vou na direção oposta. Sozinho. Então vá. Milva levantou-se agilmente. Você acha que vou implorar? Vá para o inferno, bruxo. Venha, Jasquier. Vamos preparar alguma comida. Estou morrendo de fome e quando o escuto eu fico enjoada. Geralt virou a cabeça. Observava os corvos marinhos de olhos verdes secando as asas nos galhos da árvore cheia de fezes. De repente, sentiu um forte cheiro de ervas e xingou furiosamente. Você está abusando de minha paciência, Regis. O vampiro, que aparecera do nada, despercebido, não se abalou e sentou-se junto dele. Preciso trocar o curativo do poeta, falou com calma. Então vá até ele, mas fique longe de mim. Regis suspirou, sem intenção de se afastar. Ouvi há pouco sua conversa com Jasquier e a arqueira, disse num tom de leve deboche. É preciso admitir que você possui um verdadeiro talento para atrair as pessoas. Embora pareça que o mundo inteiro conspire contra você, os companheiros e aliados que querem ajudá-lo são, por você, ignorados. O mundo está às avessas. Um vampiro vai me ensinar como lidar com as pessoas? O que você sabe sobre os humanos, Regis? A única coisa que você conhece é o sabor de seu sangue. Droga, acabei falando com você. O mundo está às avessas, admitiu o vampiro com seriedade. Você já está falando comigo. Não quer, então, ouvir um conselho? Não quero. Não preciso. É verdade. Quase me esqueci. Você não precisa de conselhos, de aliados, nem de companheiros de viagem sem os quais vai se virar bem. O objetivo de sua viagem é, acima de tudo, pessoal e privada. Além do mais, o caráter do objetivo requer que você o cumpra sozinho, pessoalmente. Risco, perigo, dificuldades, luta contra as dúvidas podem ser um fardo só e unicamente para você, pois fazem parte da expiação de culpa que deseja obter. Diria que se trata de um tipo de batismo de fogo. Você vai atravessar o fogo que queima, porém purifica, sozinho, solitariamente,
porque se alguém o apoiasse, o ajudasse nisso, assumiria pelo menos uma pequena parte desse batismo de fogo, dessa dor, dessa penitência. Isso empobreceria o ato, privaria você de sua devida participação numa parte dessa expiação que, no entanto, é apenas exclusivamente sua expiação. Só você tem uma dívida a pagar e não quer pagá-la contraindo dívidas com seus fiadores. Estou seguindo um raciocínio lógico? Tão lógico que até sou estranho estando sóbrio. Sua presença me incomoda, vampiro. Por favor, deixe-me sozinho com minha expiação e com minha dívida. Agora mesmo. Regis levantou-se. Fique aí, pense bem. De todo modo, vou lhe dar um conselho. A necessidade de expiação, de um batismo de fogo purificador e o sentimento de culpa não são coisas às quais você pode reivindicar um direito exclusivo. A vida difere da atividade bancária. Ela admite dívidas que podem ser pagas endividando-se com outros. Afaste-se, por favor. Agora mesmo. O vampiro afastou-se e juntou-se a Jasquier e Milva. Enquanto trocavam o curativo, os três debatiam acerca do que comer. A arqueira tirou do cesto os peixes miúdos e ficou fitando-os com um olhar crítico. Não há o que pensar, disse. Basta espetar essas baratas pequenas em gravetos de amieiro e assá-las na brasa. Não! Jasquier balançou a cabeça recém-enfaixada. Não é boa ideia. Os peixes são poucos, não vamos ficar satisfeitos só com eles. Proponho fazer uma sopa de peixe. Sopa de peixe? Claro! Temos muitos peixes miudinhos, temos sal. Jasquier indicava as coisas de que dispunham, empurrando os dedos um por um para trás. Encontramos cebola, cenoura, salsa, aipo e o caldeirão. Somando todos os elementos, obteremos uma sopa. Uns temperos cairiam bem. Ah, Regis sorriu, enfiando a mão em sua bolsa. Não haverá problemas com isso. Manjericão, pimenta malagueta, pimenta do reino, folha de louro, sálvia. Chega, chega! Interrompeu o Jasquier. Chega! Não precisamos de mandrágora na sopa. Bem, mãos à obra, Milva. Limpe os peixes. Limpe-os você! Vejam só. Acham que só porque há uma mulher no grupo vão fazê-la ralar na cozinha? Vou trazer a água e acender o fogo. E vocês que se virem sozinhos com esses misgurnos. Não são misgurnos, falou Regis. São escalos, rutilos, acerinas e bremas. Ora, ora, Jasquier não se conteve. Pelo que vejo, você sabe de peixe. Sei de várias coisas, admitiu o vampiro com indiferença, sem um tom de orgulho na voz. Estudei aqui e acolá. Já que você é tão sábio... Milva assoprou mais uma vez em direção ao fogo e levantou-se em seguida. Então, eviscere sabiamente esses peixinhos. Vou buscar água. Você consegue trazer um caldeirão inteiro? Geralt, ajude-a. Consigo, bufou a arqueira. Não preciso da ajuda dele. Ele tem seus assuntos pessoais e não se deve atrapalhá-lo. O bruxo virou a cabeça, fingindo que não ouvira. O poeta e o vampiro limparam os pequenos peixes com agilidade. A sopa vai ser rala,
afirmou Jasquier, colocando o caldeirão por cima do fogo. Seria bom ter um peixe maior. Pode ser este aqui? De repente, Carrir surgiu por entre os amieiros, carregando pelo meio do corpo um lúcio de mais ou menos 1,5 kg, que ainda agitava a cauda e movimentava as guelras. Ah, que beleza! Onde você o pegou, Nilfgaardiano? Não sou Nilfgaardiano. Sou de Vicovaro e chamo-me Carrir. Tudo bem, já sabemos. Eu perguntei onde você pegou esse peixe. Eu fiz uma vara de pesca e usei um sapo como isca. Joguei a vara num canal à beira do rio. O Lúcio fisgou de primeira. Só especialistas. Jasquier balançou a cabeça enfaixada. Que pena que não propus que comêssemos bifes, pois trariam logo uma vaca. Mas vamos ajeitar o que já temos. Regis, jogue todos os peixes pequenos no caldeirão com a cabeça e a cauda. Já o Lúcio tem de ser limpo e eviscerado com cuidado. Você sabe, Carrir? Sei. Então, mãos à obra. Droga, Geralt. Você pretende ficar sentado aí por muito tempo com essa cara fechada? Descasque os legumes. O bruxo levantou-se obediente e aproximou-se, mas sentou-se assintosamente, longe de Carrir. Antes que conseguisse reclamar que não tinha uma faca, o Nilfgaardiano ou Vicovariano entregou-lhe a sua e sacou outra do cano da bota. Geralt aceitou, balbuciando um agradecimento. O trabalho em conjunto corria bem. O caldeirão, cheio de peixes pequenos e legumes, logo levantou fervura e espuma. O vampiro recolheu a espuma habilmente com uma colher talhada por Milva. Depois de Carrir eviscerar e dividir o Lúcio, Jasquier jogou no caldeirão a cauda, as barbatanas, a espinha dorsal e a cabeça dentada do predador, e mexeu o caldo. Que cheiro gostoso! Quando tudo isso cozinhar, vamos coar os resíduos. Só se for com a atadura. Milva franziu o senho, talhando outra colher. Como você quer coar se não temos coador? Cara, Milva, Regis sorriu. Não fale assim. Podemos substituir aquilo que não temos por aquilo que temos. É apenas uma questão de iniciativa e pensamento positivo. Vá para o inferno com esse seu papo sábio, vampiro. Vamos usar minha cota de malha como coador? Falou Carrir. Qual é o problema? Vou lavá-la depois. Você também vai lavá-la antes, declarou Milva. Do contrário, eu não vou comer essa sopa. O procedimento de coar correu com facilidade. Carrir, agora jogue o Lúcio no caldo, ordenou Jasquier. Que cheiro gostoso. Não ponham mais madeira, deixem só arder de leve. Geralt, onde você está enfiando essa colher? Agora não pode mais mexer. Não grite. Não sabia. O desconhecimento, Regis sorriu, não constitui uma desculpa para as ações impensadas. Quando não se sabe ou quando se tem dúvidas, é bom pedir um conselho. Cale a boca, vampiro! Geralt levantou-se e virou de costas. Jasquier bufou. Olhem só, ficou zangado. É o jeito dele, afirmou Milva, contorcendo os lábios. Falastrão. Quando não sabe o que fazer, só fala e fica zangado. Ainda não perceberam? Há muito tempo, disse Carrir com voz baixa. Acrescentar pimenta. Jasquier lambeu a colher e estalou a língua. Acrescentar um pouco mais de sal. Agora sim, está perfeita. Vamos tirar o caldeirão do fogo. Caramba, está quente. Não tenho luvas. Eu tenho, Carrir disse. E eu? Regis segurou o caldeirão pelo outro lado.
Não preciso de luvas. Tudo bem. O poeta limpou a colher nas calças. Vamos, pessoal. Sentem-se. Bom apetite. Gerald, está esperando por um convite especial ou talvez pelo arauto e pela fanfarra? Todos cercaram o caldeirão posto na areia, fazendo um círculo apertado em volta dele. Por um bom tempo, o único barulho que se ouvia era o sorver ruidoso, interrompido por um assoprar nas colheres. Depois de comerem metade do caldo, começaram a pescar cuidadosamente os pedaços do Lúcio, até, por fim, arranharem com as colheres o fundo do caldeirão. Comi que nem uma porca, gemeu Milva. Até que essa sopa foi boa ideia, Jasquia. Exatamente, admitiu Regis. O que diz Gerald? Digo, obrigado. O bruxo levantou-se com dificuldade e massageou o joelho, que começou a doer de novo. É suficiente? Ou precisam de fanfarra? Com ele é sempre assim. O poeta fez um gesto de indiferença com a mão. Não lhe deem atenção. Até que vocês têm sorte. Eu tive de ficar com ele quando brigava com aquela tal Yennefer, uma beleza de pele alva e cabelos cor de ébano. Seja mais discreto, repreendeu o vampiro, e não se esqueça. Ele tem problemas. Os problemas, Cahir abafou um arroto, devem ser resolvidos. Ah, falou Jasquier. Mas como? Milva bufou e acomodou-se na areia quente. O vampiro é sábio, deve saber. A questão não é saber, mas ser capaz de avaliar as conjunturas, disse Regis com calma. E, quando você avaliar as conjunturas, chegará à conclusão de que estamos lidando com um problema insolúvel. Toda essa aventura não tem chance de ser bem-sucedida. A probabilidade de achar Ciri é nula. Mas não se pode falar assim, debochou Milva. É preciso ter iniciativa e pensamento positivo, como no caso do coador. Se não o temos, podemos substituí-lo por outra coisa. Eu penso assim. Até há pouco, continuou o vampiro, pensávamos que Ciri estava em Nilfgaard. Chegar até lá e libertá-la, ou até sequestrá-la, parecia uma tarefa irrealizável. Agora, depois das revelações de Cahir, não sabemos sequer onde ela está. É difícil falar em iniciativa quando não se tem nem ideia de que direção tomar. Então o que devemos fazer? Enervou-se Milva. O bruxo insiste em seguir para o sul, para ele. Regis sorriu. Os pontos cardeais não têm importância. Para ele, tanto faz para que lado seguir. O que lhe interessa é não ficar parado. É seu verdadeiro princípio. O mundo está cheio de maldade, então é preciso ir para onde a vida levar e aniquilar o mal encontrado no caminho, contribuindo assim para o bem. O resto virá sozinho. Ou, em outras palavras, o movimento é tudo, o objetivo é nada. Burrice, comentou Milva. Já que seu objetivo é Ciri, então ela seria nada? É brincadeira, admitiu o vampiro, olhando sorrateiramente para Geralt, que ainda estava virado de costas. E uma brincadeira sem tato. Desculpem-me, você está certa, cara Milva. Nosso objetivo é Ciri e, como não sabemos onde ela está, seria sensato conseguir essa informação e dirigir adequadamente nossas ações. O assunto da criança surpresa, percebo, palpita com questões como
magia, destino e outros elementos sobrenaturais. E eu conheço alguém que tem muita familiaridade com esses assuntos e com certeza nos ajudará. Ah! Alegrou-se Jasquier. Quem é? Onde está? É longe daqui? Mais perto do que a capital de Nilfgaard. Na verdade, bem perto. Em Angrena, deste lado do Jaruga. Estou falando do Círculo Druida, que está situado nas florestas antigas em Caedu. Vamos sem demora? Será que nenhum de vocês, disse Geralt por fim nervoso, acha conveniente pedir minha opinião? Sua? Jasquier virou-se para ele. Você nem sabe o que fazer. Até a sopa que acabou de tomar você nos deve. Se não fosse por nós, estaria com fome. E nós também, caso esperássemos por sua iniciativa. Esse caldeirão de sopa é o fruto de nossa cooperação, o efeito do esforço de todo o grupo, de uma equipe unida pelo mesmo objetivo. Você entende isso, amigo? Como ele poderia entender? Milva franziu o senho. Ele vive repetindo que tudo é ele, sozinho. Um lobo solitário. É nítido que não dá nem para caçador, que não é familiarizado com a floresta. Um lobo não caça sozinho. Nunca. O lobo solitário é só uma lenda dos burgueses. Mas ele não entende. Entende sim. Regis sorriu com os lábios cerrados, como de costume. Ele só se faz de bobo, confirmou Jasquier, mas eu continuo acreditando que por fim ele fará uso de seu cérebro. Quem sabe ele consiga tirar as conclusões certas? Quem sabe entenda que a única atividade que dá certo quando executada sozinha é bater punheta? Cahir Mauer Defrin Aepsialar. Ficou em silêncio, por tato. Que se danem! Por fim falou o bruxo, guardando a colher no cano da bota. Que se dane esse grupo de cooperação de idiotas unidos pelo mesmo objetivo, que nenhum de vocês entendem. E que eu me dane também. Dessa vez, todos seguiram o exemplo de Cahir. Jasquier, Maria Berrin, conhecida como Milva, e Emiel Regis Rohelec Terzieff Godefroy também permaneceram em silêncio, por tato. Que bela companhia fui arranjar, prosseguiu Geralt balançando a cabeça. Companheiros de armas, uma equipe de heróis. Não há mais nada a fazer senão rir. Um poetastro com um alaúde. Uma selvagem encrenqueira, meio dríade e meio mulher. Um vampiro de mais de 400 anos de idade. E um maldito Nilfgaardiano que insiste em dizer que não é Nilfgaardiano. E o líder da equipe é um bruxo cuja doença são os remorsos, o desespero e a indecisão, completou Regis calmamente. Então, proponho que viajemos incógnitos, para não provocar escândalos. Ou risadas, acrescentou Milva. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.